Guaxupé é uma pequena cidade no sul das Minas Gerais, com pouco mais de 50 mil habitantes, mas com um ideal de grandeza. O lema do município já deixa isso claro: Apse apta apis, abelha pronta para o topo, uma referência à espécie de abelha que dá nome ao local. Outra manifestação desse espírito altivo é a arquitetura, que chama atenção pela suntuosidade para o período em que foi erguida, ao se levar em conta o tamanho da então Vila de Guaxupé naquele momento. No primeiro censo demográfico, em 1872, Guaxupé apresentava uma população de 4.551 habitantes, dos quais 863 eram escravos, ou seja, quase 20% da população. As primeiras populações se fixaram nessas terras a partir do início do século XVIII, a princípio movidas pela febre do ouro e, em seguida, dedicadas à agricultura e pecuária, que até hoje constituem as atividades fundamentais da economia regional. A emancipação de Guaxupé se dá em 1912, quando toma posse a primeira Câmara Municipal, então centro do poder local, uma medida necessária diante do crescimento econômico verificado, principalmente a partir da instalação do ramal ferroviário, em 1904. A ferrovia permitiu o escoamento da produção agrícola e a ampliação do investimento na mercadoria brasileira do momento, o café, que se tornou o principal pilar da economia guaxupeana. A formação do município em si mesma gira em torno da cafeicultura, tanto pela produção quanto pelo comércio, mas a ascensão da cidade como tal deve-se, acima de tudo, à exportação de café. O desenvolvimento dessa economia cafeeira, por sua vez, está diretamente ligado à expansão das ferrovias a partir do nordeste do estado de São Paulo para o sudoeste de Minas Gerais. Foi graças aos trens que a cafeicultura se tornou uma atividade econômica viável e próspera nessa região. E já em 1920, Guaxupé contava com uma população de 16.701 habitantes, cerca de 4 vezes maior do que no primeiro censo. Mas a ligação de Guaxupé com o estado vizinho não para por aí. Localizada bem na divisa estadual, a cidade está 120 quilômetros mais próxima da capital paulista do que de Belo Horizonte, a capital mineira. Inclusive, o território guaxupeano foi uma área de disputa na Guerra Civil de 1932, tanto que a fronteira atual entre os dois estados só foi consolidada em 1936. Só que ainda tem mais. A maior parte das exportações de café saídas de Guaxupé, historicamente, passam pelo Porto de Santos, sem falar que o próprio café também é a mercadoria primordial no período de formação da economia paulista. Só que em Guaxupé, o café virou futebol. Nossa história começa em março de 1924, quando o futebol era um esporte amador. Os times funcionavam como uma espécie de sociedade entre os participantes, e a maior parte dos jogadores não só não ganhava nada para jogar, como ainda ajudava os clubes com as despesas, muitas vezes só recebendo a camisa de uniforme emprestada durante a partida. No interior de Minas Gerais, um grupo de proeminentes cafeicultores funda a Associação Atlética Guaxupé, o popular Tigre de Minas, um clube pioneiro do esporte na região e que entra para a história do futebol mineiro. Enquanto o Brasil fervia politicamente com o movimento tenentista e o levante militar de 1924, a pacata cidade de Guaxupé vivia a efervescência do mercado cafeeiro. Nessa época, Guaxupé já contava com uma população perto dos 18 mil habitantes, e a estação ferroviária local embarcava uma média de 5 milhões de quilos de café por ano. Mesmo no reino do amadorismo, o futebol brasileiro nos anos 1920 já mostrava as primeiras tendências à profissionalização. Em 1920, é organizada pela CBD, Confederação Brasileira de Desportos, a primeira competição de clubes com uma abrangência maior do que 2 estados, o chamado Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões, vencido pelo Clube Atlético Paulistano. Esta competição é sucedida pelo Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais, iniciado em 1922 e que dura por 40 anos. Enquanto isso, em Guaxupé, no Réveillon de 1922, era realizada a primeira partida noturna de futebol documentada em Minas Gerais, quando, sob a luz de dezenas de lâmpadas, o quadro do 15 de Novembro Futebol Clube venceu por 2-1 o time de estudantes da Academia de Comércio São José. A Associação Atlética foi o 4º clube de futebol fundado em Guaxupé, precedido pelo Guaxupé Futebol Clube, de 1912, o 15 de Novembro Futebol Clube, de 1913, e o Operário Futebol Clube, de 1919, além de uma Liga das Fazendas que organizava competições entre times de colonos locais, reforçados por jogadores semi-profissionais bancados pelos fazendeiros. O próprio Charles Miller
principal introdutor do futebol no Brasil, chegou a comparecer em competições na localidade. Ainda no ano de 1924, a Associação Atlética começa a disputar jogos contra outros times locais e rapidamente passa também a excursionar pela região. Assim que constrói o seu próprio estádio, em 1925, o Guaxupé logo recebe algumas das equipes mais relevantes do futebol naquele momento, sendo o primeiro time do sul de Minas a conseguir uma projeção nacional. Em 1926, a associação enfrenta majoritariamente clubes do estado de São Paulo, entre eles alguns combinados paulistas e o centenário Rádio Futebol Clube, de Mococa, até hoje em atividade. Os mesmos trilhos que escoavam as mercadorias para fora e dentro da cidade traziam futebol para Guaxupé. Em 25 de setembro do mesmo ano, a associação conquista a Taça Tigre de Minas, pela qual obtém a alcunha que ainda faz referência ao futebol guaxupeano. A partir de 1927, a agremiação de Guaxupé dá um salto de qualidade, passando a enfrentar alguns dos melhores times do Brasil no período, a começar pelo Clube Atlético Paulistano, maior equipe de futebol do país na primeira metade do século XX. O paulistano venceu 11 vezes o Campeonato Paulista, entre 1905 e 1929, que era a competição mais importante da época. Em 23 de outubro de 1927, o elenco paulistano vai até a cidade mineira, onde vence os locais por 3-2, em um evento muito celebrado, com direito a taças oferecidas pelo Instituto Paulista e pela própria equipe de São Paulo. Nesse dia, atua pelo paulistano o primeiro grande craque do futebol brasileiro, Arthur Friedenreich, autor de um dos gols da partida. Friedenreich impressiona tanto que acaba sendo contratado pela Associação Atlética para defender a camisa de Guaxupé em algumas partidas, ainda mais porque o craque possuía o mesmo apelido do time mineiro, o Tigre. Ele estreia pela associação no mês seguinte, dia 6 de novembro de 1927, em um jogo contra o Sport Clube Itapira, quando o time mineiro sai vitorioso por 3-2, com direito a um gol de Fried, batendo pênalti. No dia 19 de abril de 1928, chega a Guaxupé o primeiro presidente estadual de Minas Gerais a visitar a cidade, Antônio Carlos Andrada. O equivalente de governador da época atestava a relevância que o município ganhara com o protagonismo no mercado cafeeiro nacional. Um mercado que, nesse momento, já passava por uma crise de superprodução, acarretando a baixa dos preços, que era combatida pelo governo federal com a compra e incineração de estoques, assim como a proibição de novas plantações. Pouco mais de um mês depois, em 27 de maio de 1928, Guaxupé cedia o primeiro jogo de futebol internacional na história de Minas Gerais. Contando novamente com a presença do craque Friedenreich na escalação, a Associação Atlética vence por 2-1 o Clube Peñarol Universitário, do Uruguai, cujo elenco fora montado em Montevidéu com atletas de diversos times do país, especialmente para excursionar pela América Latina. O Peñarol Universitário disputou 14 partidas pelo Brasil nesse ano, contra diversas equipes nacionais. Ainda em 1928, no dia 22 de julho, a Associação Atlética Guaxupé recebe a tricampeã paulista Associação Atlética das Palmeiras, importante clube da era amadora do futebol de São Paulo. O Palmeiras derrota a associação por 2-1 e menos de 2 anos depois entra em dissolução. Parte de seus integrantes, juntamente a integrantes do Clube Atlético Paulistano, também extinto no mesmo período, ajudam a formar em 1930 o São Paulo Futebol Clube, que incorpora as cores dos dois times ao seu escudo e uniforme. Já no ano de 1929, Guaxupé recebe mais um grande clube de São Paulo. Em 26 de maio, chega à cidade mineira a Sociedade Esportiva Palestra Itália, nome original da atual Sociedade Esportiva Palmeiras, outra tricampeã paulista de então, que perde por 2-1 para o quadro guaxupeano. Mais tarde, este clube se vê obrigado a trocar de nome por circunstância do engajamento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e o nome Palmeiras é escolhido em homenagem à extinta Associação Atlética das Palmeiras. Mas o ano de 1929 acaba de maneira trágica. Em outubro, a Bolsa de Valores de Nova York vai à bancarrota, e a crise financeira leva à lona a economia dos Estados Unidos, também afetando boa parte do mundo. É a chamada Grande Depressão, que diminui a demanda global por diversas mercadorias e faz cair o preço internacional do café nos anos seguintes. A crise acerta em cheio o Brasil, que possuía uma economia ainda mais frágil do que hoje, totalmente dependente da exportação de matérias-primas. Esse é um dos fatores que desencadeia a Revolução de 1930 e o fim da República do Café com Leite, caracterizada pela predominância política dos latifundiários de São Paulo e Minas. Porém,
Esse fim de ciclo não se encerra de maneira fácil. Minas Gerais adere à revolução, mas a burguesia paulista, insatisfeita com a perda de poder, se levanta em armas contra o governo central. A Contra-Revolução de 1932 leva o Brasil a uma guerra civil. E Guaxupé não só envia soldados para o fronte, mas por sua posição fronteiriça, se converte ela mesma em campo de batalha entre as forças federais e o governo de São Paulo. Os soldados federais se abrigam em uma escola do município e as batalhas ocorrem na zona rural, a cerca de 4 quilômetros do centro da cidade. Com a queda no ganho dos cafeicultores devido às graves circunstâncias, a Associação Atlética diminui o seu ritmo de atuação, ao mesmo tempo que a era amadora do futebol vai chegando ao fim e as competições profissionais, gradativamente, dominam o cenário futebolístico nacional e internacional. A exemplo da Copa do Mundo de Seleções Nacionais, que estreia em 1930, no Uruguai, e do Torneio dos Campeões de 1937, que congrega os clubes campeões estaduais do Brasil. Em 1939, o planeta era abalado pela Segunda Guerra Mundial, que durou até 1945, e da qual Guaxupé também não escapou, enviando seus filhos para combater o fascismo na Itália, junto à Força Expedicionária Brasileira. Mesmo nessas condições, a Associação Atlética se mantém viva até 1943, vencendo sua última competição no fim de 1941 e convertendo-se na pedra fundamental para a fundação do clube que levaria o futebol guaxupeano ao profissionalismo, a Sociedade Esportiva Guaxupé. Guaxupé começa o ano de 1948 com sua primeira prefeitura eleita por votação direta. Ainda assim, o sufrágio estava longe de ser universal. Só tinham direito a voto os alfabetizados maiores de 18 anos, o que excluía metade da população da participação política, justamente os mais necessitados da atuação estatal. Com o desaparecimento da Associação Atlética, os principais times de futebol atuantes no município eram o Clube de Esportes União, fundado em 1945, e a Sociedade Esportiva Liberdade, fundada em 1946. Dois clubes amadores que disputavam amistosos e torneios na cidade e região. Chegaram até a enfrentar grandes equipes profissionais no fim da década de 40, como o Esporte Clube Corinthians Paulista e o América Futebol Clube, primeiro time da capital mineira a jogar em Guaxupé. Nesse mesmo período, o antigo estádio da associação é municipalizado e reformado, o que injeta novo ânimo na comunidade local e enche o público de expectativa para a retomada do futebol de alto nível em Guaxupé. Logo, os rumores de uma reorganização do Tigre de Minas começam a se espalhar. Em 1950, o Brasil cedia a Copa do Mundo de Seleções Nacionais. Apesar da derrota histórica no Maracanã, a seleção brasileira evolui consideravelmente, chegando até a final da competição. De uma forma ou de outra, tal evento contribui para a popularização do futebol no país, e a essa altura ainda era um esporte elitizado. Outro fator importante nesse aspecto é a expansão das transmissões de jogos pelo rádio, o maior veículo de comunicação desses tempos. No dia 12 de março de 1952, é fundada a Sociedade Esportiva Guaxupé, em assembleia realizada nas dependências da Prefeitura Municipal, presidida pelo próprio prefeito. Os membros da Comissão Municipal de Esportes são escolhidos para a direção da entidade, cabendo ainda ao prefeito uma das vice-presidências do clube. A maior parte do elenco da esportiva é extraída de 3 equipes amadoras de Guaxupé: o Vila Rica Futebol Clube, o Esporte Clube Mogiana e o Palmeirinha Futebol Clube. Em 2 de agosto de 1953, comparece a Guaxupé o então governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek, anunciando a construção de um novo trecho rodoviário até Passos, para encurtar a longa distância da cidade a Belo Horizonte. Ao mesmo tempo, Juscelino aproveita para fortalecer laços políticos com as lideranças regionais, já em preparação de sua candidatura à presidência da República. Durante a campanha, JK volta à cidade, no dia 10 de agosto de 1955, acompanhado do candidato a vice-presidente João Goulart e do senador Benedito Valadares. Nesse momento, a Sociedade Esportiva competia na chave sul do Campeonato Mineiro de Futebol Amador e funcionava como segunda divisão estadual, disputada através de torneios regionais. O Campeonato Mineiro até hoje tem a peculiaridade de ser organizado em 2 módulos principais e uma segunda divisão semiprofissional. Na década de 1950, a partir da presidência de Getúlio Vargas, o Brasil chega ao maior crescimento industrial que o país já viveu, graças ao forte investimento do Estado. Pela primeira vez, a economia nacional deixa de só exportar matérias-primas para assombrar o mundo com o produto mais sofisticado que existe, a cultura. Com a bossa nova e o futebol, os brasileiros quebram o estereótipo de selvagens atribuído pelo preconceito ocidental. Em junho de 1958, um rapaz de 17 anos realiza uma das maiores façanhas do esporte mundial. O jovem Pelé, ao lado de Vavá, Didi e companhia,
entra para a história do futebol, acabando com a Copa do Mundo na Suécia. Pelé mete um gol nas quartas de final contra a Gales, 3 na semi contra a França e mais 2 nas finais contra a anfitriã, tornando-se o jogador mais novo a disputar, marcar gol e vencer uma Copa do Mundo. O Brasil nunca mais seria visto do mesmo jeito. Enquanto disputava o Campeonato Mineiro Amador, a Sociedade Esportiva também jogava diversas partidas amistosas, inclusive contra times profissionais, além de outras competições amadoras na região, formando um elenco que aos poucos ganha prestígio no sul de Minas e norte de São Paulo. Em dezembro de 1959, a Esportiva alcança o principal momento na etapa amadora de sua história, quando vence o torneio São Paulo-Minas, competição entre equipes do interior de ambos os estados. Chegando a 1962, o Brasil entra definitivamente para o mapa do futebol mundial, com a vitória seguida de outra Copa do Mundo, dessa vez com o brilho do quarteto Garrincha, Vavá, Zagallo e Amarillo, já que Pelé foi deixado fora de combate por uma contusão provocada logo no primeiro tempo da segunda partida. A seleção brasileira se torna o time a ser batido, o que acontece efetivamente em 1966, ainda que por meio da violência dos europeus, que novamente retiram Pelé da competição na porrada. O progresso e a modernização que desde os anos de 1950 tomavam conta do país são abortados pelo golpe militar de 1964. Durante 21 anos, o Brasil fica sujeito a um regime de intervenção colonial do governo dos Estados Unidos. Ao final do processo, os ditadores de farda, prepostos do Pentágono, entregam a pior situação econômica que o país enfrentou na sua história, com uma inflação que chega a picos de 2.000% ao ano. No fim dos anos de 1960 e começo de 1970, a Esportiva de Guaxupé, já veterana na divisão semiprofissional, começa a atuar nos bastidores da Federação Mineira de Futebol, juntamente a outros clubes do interior, com o intuito de pleitear mais vagas na primeira divisão do campeonato estadual, pedido que é atendido somente em 1974. Na Copa de 1970, com o tricampeonato mundial da seleção brasileira, o planeta assiste por televisores a maior equipe de futebol de todos os tempos, dando um espetáculo a cada jogo, deixando os gringos boquiabertos com o que passou a ser chamado de futebol arte. Ao mesmo tempo que o Brasil se transforma na primeira força do futebol, o Guaxupé alcança a façanha de possuir um time profissional. A Esportiva dessa época, na época podia até disputar uma primeira divisão de tantos jogadores bons que tinha. Tinha o Tati, foi pro Palmeiras, Alfredinho, Miguel Benedetti, foram pro Atlético, entendeu? Então, aquele tempo tinha, cidade embora pequena, tinha muitos craques. Cheguei a ver o finalzinho da Esportiva, entendeu? Não, conseguia ver grandes nomes, como Loiro, um zagueiro, José Áquila, um atacante, meio atacante, o Palimerso Nasce, que é o grande nome do futebol guaxupeano, da Esportiva, que é o Pachá. Então, basicamente, foi mais o finalzinho da Esportiva. Mas preguei a iniciação de um futebol amador maravilhoso que nós tivemos aqui em Guaxupé, com Vila Rica, Mujana e Palmeirinha. Eram os grandes jogadores de Guaxupé, participavam dessas 3 equipes. Grandes nomes que ficaram para a história do futebol guaxupeano e grandes nomes dessas equipes estiveram envolvidos com a Esportiva. É o caso do Macalé, é o caso do José Áquila, entendeu? Foi jogadores que saíram desse futebol, desse grande futebol amador, que era um futebol amador que lotava o estádio Carlos Costa Monteiro e que levou toda essa paixão pelo futebol para a Sociedade Esportiva Guaxupé. Guaxupé estreia no futebol profissional em 1975, o ano mais prolífico na história da Sociedade Esportiva. Só nessa temporada a equipe disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro, a Taça Minas Gerais, o Torneio Incentivo e o Quadrangular de Poços de Caldas, no qual fica em segundo lugar, perdendo a final para o Newell's Old Boys da Argentina. Esportiva veio jogadores de São Paulo, na época, só tinha jogador juvenil, jogador com idade estourada, aí eles precisavam de um veterano. Aí eles foram atrás de mim e eu assinei contrato. Em 74, a Esportiva começou profissionalmente. Aqui tinha um diretor de futebol, ele veio de Belo Horizonte para cá. E ele pôs na cabeça de muitos diretores aí que seria bom disputar a primeira divisão. Então começou isso aí em outubro de 74, essa realização. Em janeiro de 75, nós estreamos contra o Atlético aqui na segunda quinzena de janeiro. O jogo foi 2-0 para o Atlético. A população, acho que o Guaxupé estava dentro do campo.
Nós tivemos um treinador que veio para o primeiro ano em 75, o seu Zezé Papatella. Ele veio de Eloy Mendes para dirigir a esportiva no primeiro ano e me convidou, entendeu? E eu pude fazer parte da grande geração da Sociedade Esportiva Guaxupé Profissional. Foi a nossa estreia contra o América Mineiro lá. Ele jogou contra o América, contra o Cruzeiro, Atlético. Eu valorizo até hoje, porque é um aprendizado cada vez melhor, né? Enquanto a gente vai fazendo as coisas, vai melhorando a produção da gente, a cabeça e o entendimento das coisas. Olha, todos os campeonatos mineiros eram grandes campeonatos. Por quê? Porque era uma geração de atletas diferenciados. Você pegava um Cruzeiro, onde você jogava com Nelinho, Tostão, Piazza, Dirceu Lopes, Zé Carlos, entendeu? Você pegava um Atlético Mineiro com Toninho Cerezo, com o Reinaldo, com o Marcelo. Você ia jogar com o América Mineiro, com Éder Aleixo, Juca Show, essas pessoas todas. Então, aquilo ali era gratificante. Então, todos eles tiveram uma validade pra gente. A esportiva, ela atraía a região toda, entendeu? Inclusive em treinamentos. Vinha pessoas de Guaranésia, de Juruáia, tudo para assistir treinamentos da esportiva. A esportiva foi um fenômeno na época de 75, tá? Para toda a região. Aí, quando a gente fala que toda a cidade de Guaxupé estava dentro do estádio municipal, não era só Guaxupé, era toda a região que estava ali, entendeu? Torcendo pela esportiva, isso que era o mais importante. Quando foi feita a primeira reunião, que é a esportiva de 75, na federação, Caldense representava a parte de lá. Aí na federação nós tínhamos que respeitar a cidade para cá. E o pessoal do estado de São Paulo também, porque aqui é divisa, certo? Então uma das coisas que ajudou a esportiva ficar na primeira divisão seria a parte de torcida, de população nesse setor. A região de São Paulo, Mococa, pessoal de Paraíso, Passos, naquela época eles não disputavam, então vinha tudo para cá. Não eram torcidas organizadas, entendeu? Eram torcidas apaixonadas, entendeu? Que gostavam do bom espetáculo. E felizmente o nível técnico da esportiva proporcionava esses espetáculos a esses torcedores da região. Por isso que eles tinham prazer em vir assistir os jogos aqui. Nos anos seguintes, a esportiva segue na primeira divisão do Mineiro, sendo rebaixada para o módulo 2 em 1977. Na próxima temporada, consegue o terceiro lugar no módulo 2 e garante novo acesso à Taça Minas Gerais e ao módulo principal da primeira divisão. Nós sempre fizemos boas campanhas no Mineiro, entendeu? Sempre boas campanhas. E o time de 75, foi marcante pelo seguinte: a equipe principal, que veio basicamente das categorias de base do São Paulo, da Ponte Preta, que é o caso do São Paulo Bassi, Hamilton, Jair, Roberto Lima, entendeu? Jogadores da Ponte Preta como Marcão, Mineiro, Pingo, entendeu? Um meio espetacular que nós tínhamos aqui. E jogadores que foram arregimentados aqui na região, como Ademiro, Brinco, Nilcinho. E aí você olhava a equipe B da esportiva, era todos jogadores oriundos de Guaxupé, todos. Bebeto Jundirian, Macalé, Zé Ácula, Tianinha, Caju, Marinho Boca, Roberto Elias, João Carlos Baldini, Luiz Fernando Corinthians. Então, era basicamente, você vê um time de fora trazendo a experiência para os meninos amadores de Guaxupé, com exceção do Macalé, que já tinha essa experiência. Então, aquilo ali se tornou fundamental para a continuidade da esportiva de Guaxupé na primeira divisão. Chegamos perto do torneio incentivo, era contra o próprio Alfenense. Seriam 3 jogos, acabou sendo 4 e decidiu em Poços de Caldas, porque teve 2 empates, não conseguiu fazer 4 pontos esse time. Aí teve empate, foi para Poços de Caldas, lá em Poços de Caldas, o Guaxupé foi inteiro, lá a Alfenense também, nós perdemos 1-0 lá para a Alfenense. A Alfenense foi campeão do incentivo. Mas o que ficou marcado para nós na Sociedade Esportiva foi o primeiro torneio que nós fomos campeões aqui em Poços de Caldas, no torneio de inverno de Poços de Caldas, onde nós ganhamos a final do Colorado do Paraná. Foi em 76. Em 1979, o Tigre de Minas se sagra vice-campeão do torneio incentivo e volta a competir no topo do Campeonato Mineiro, que prevalece até 1981, quando a esportiva disputa a divisão principal pela última vez. A esportiva de 75, 82 disputou a primeira divisão, 83 caiu, aí disputou muito tempo a segunda. Falta de dinheiro, projeção, sem patrocínio,
e acabou indo para a segunda divisão e a gente sente até uma tristeza de falar que está hoje sem atividade. A história que até a revista Pra Cá veio em Guaxupé, entendeu? Para fazer uma reportagem com algo que era inusitado no futebol brasileiro, que era uma cidade tão pequena como Guaxupé, que em qualquer partida lotava o estádio, é aquilo que o Macalé já tinha dito. Parecia que toda Guaxupé estava dentro do estádio municipal Carlos Costa Monteiro. Como se fosse uma despedida, enfrenta a seleção brasileira em preparação para a Copa do Mundo de 1982, em um jogo celebrativo realizado na cidade de Poços de Caldas, em que Guaxupé perde para o time que até hoje mais frustrou a expectativa da torcida nacional. Em 82 foi a grande oportunidade da Esportiva ser conhecida internacionalmente, que nós fomos treinar com a seleção em Poços de Caldas. É o time do Tele Santana, que foi uma das tristezas que eu tive no futebol, uma seleção daquela perder a Copa do Mundo, disputada na Espanha. Era muito boa, muito técnica e não conseguiu ganhar. É a vida nossa, é sonho de criança, é sonho marcante. Então você tem uma oportunidade dessa. Quantos garotos em Guaxupé sonham nessa oportunidade? E sonho ainda muito que esses garotos vão ter muita oportunidade. Deus queira que a Esportiva possa voltar ou qualquer outro clube profissional para esses garotos terem a sua primeira oportunidade. E a minha vida foi dentro do estádio municipal, do estádio Carlos Costa Monteiro, que é denominado Esportivo. Ali foi a minha vida, ali eu nunca saí, ali eu vivi, ali eu cresci, ali eu sou gratificado, entendeu? Por toda a minha vida, entendeu? Tudo que eu tenho na Esportiva, na minha vida, hoje eu agradeço a Esportiva. E o que eu queria do futebol era realizar o que eu realizei na minha cidade. Eu amo Guaxupé e sinto feliz. Fui nascido, criado aqui, graças a Deus tenho grandes amigos. Então, a pessoa, muitas vezes é um sonho pequeno, mas ele precisa ser realizado. E eu realizei esse sonho. No Brasil, a importância do futebol é que ele abre a possibilidade, quem não tem chance na vida, de ganhar dinheiro e fazer sucesso. Tá? Agora, só que o futebol não pode ser só futebol. Os times têm que ensinar o pessoal a jogar futebol, mas tem que preparar da educação para obter cidadania. Se o futebol não der certo, ele tem o que fazer na vida, né? Mas é uma chance de subir na vida, mas deve ser acompanhado com a educação de qualidade, senão não resolve. A maioria dos jovens é de família pobre. E futebol se joga em qualquer espaço vazio, até na rua, né? no campo. Agora, para jogar tênis é preciso ter quadra de tênis. Para fazer natação é preciso que tenha piscina. A maioria das casas não tem. Então, a maioria das pessoas que moram no Brasil é da classe dos excluídos. E daí, em qualquer lugar se joga futebol. Quando se fala do futebol, a gente está falando talvez do esporte mais antigo do Brasil, né? Culturalmente, a gente já vê isso como sendo parte da cultura brasileira. Eu acho que todos nós, quando criança, jogamos bola na rua. E não sei se vocês lembram, mas era com camisa, sem camisa, né? Não tinha. Então, quer dizer, fez parte da nossa vida, né? Socialmente, é bastante interessante porque se você estiver assistindo uma partida, se eu te colocar, ou colocar qualquer um de nós, num estádio onde tem 50 mil pessoas e você torce para um time e colocar na sua torcida, você não conhece ninguém. No primeiro gol você está abraçando, você está cumprimentando, né? Então, quer dizer, social e financeiro move muita gente, move muito dinheiro. Então a gente está vendo crianças com camisa de time, apesar que vai uma crítica, né? Os times brasileiros, as camisas oficiais são muito caras, né? Mas você vê muita criança, muito adulto usando camiseta, né? E não só camiseta, né? Consumindo o produto. Então, o futebol é fundamental para a sociedade brasileira. Olha, eu acho que o que tornou o futebol tão popular, por ele ser muito fácil de ser jogado e ser entendido, né? As regras são muito simples. São 11 de cada lado, correndo, e aquele que colocar a bola dentro do gol adversário vai gritar gol, se fizer mais vai ganhar. Então eu acho que é muito pela facilidade. O ser humano precisa trabalhar, precisa estudar, mas ele precisa de lazer. E o futebol é uma forma de catarse, né? A pessoa desabafa os problemas da semana na vitória
do time dele, né? Enquanto o Brasil luta para acabar com a ditadura militar, nos anos de 1980, a Sociedade Esportiva luta para se manter na primeira divisão do Campeonato Mineiro. De 1982 até 1999, o Tigre de Minas oscila entre o Módulo 2 e a segunda divisão, chegando no ano de 2000 à terceira colocação no Módulo 2, ficando a uma vaga de retornar à elite do futebol mineiro. Nesse meio tempo, o futebol brasileiro volta a brilhar no planeta. Depois de um jejum de 5 edições, a seleção nacional se torna tetracampeã da Copa do Mundo, em 1994. O primeiro país a conquistar tal feito, assim como no tri. No ano de 2002, a história se repete, e o Brasil crava de vez a sua grandeza maior na história do esporte bretão. E agora eles criticam o futebol brasileiro, dizem que está em decadência. Falei, que decadência? Ninguém chegou a ser pentacampeão no seu Brasil. Então eles ficam descendo a lenha do Brasil, porque a Argentina, eu falei, a Argentina nunca foi pentacampeão. Então eles falam um tanto de bobagem. Os comentaristas, a maioria não entende nada de bola, sabe? Vinícius Júnior está lá no Real Madrid. Um dos melhores jogadores do Barcelona é o Rafinha. Em todos os times da Champions, lá na Inglaterra, tem brasileiro, tá cheio de brasileiro em todo lugar. Eles falam, o futebol brasileiro está acabando. Eu falei, não está acabando não. O futebol brasileiro ainda é o pentacampeão do mundo e quase todo grande time tem brasileiro lá. Eu acho que continua sendo a paixão nacional, mas eu acho que agora a gente está tendo mais paixões. Então aquele que gosta mesmo do futebol, ele vai assistir o futebol, mas ele vai também poder assistir algum outro esporte, né? Mas quem gosta, gosta, né? A gente está competindo com um país europeu, com o euro, né? Agora o campeonato nacional nosso talvez seja o mais difícil. Você vê aí na Alemanha time ganhando pela quinta, sexta vez seguida, né? A gente aqui não tem um campeão. Atualmente nós tivemos, mas não é comum isso, né? Então, existem outros campeonatos, mas talvez o campeonato nacional seja o mais importante. O estadual é muita rivalidade, né? E você vai ver, a maioria dos estados sempre vai ter 2 times que são grandes, né? Só o estado de São Paulo que são 4. Mas em relação à rivalidade, eu acho que o estadual ele é pujante. Agora, em relação a jogo, a paixão, eu acho que o campeonato nacional não tem igual, não. Em 2003, a Esportiva perde a melhor oportunidade que teve para se estabelecer como time profissional, pela incapacidade de obter um patrocínio consistente. A equipe conquista o 3º lugar na Taça Minas Gerais, garantindo uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro, mas termina declinando desse direito por insuficiência financeira. No ano de 2004, a Sociedade Esportiva novamente é rebaixada para a 2ª divisão do Campeonato Mineiro, que disputa de forma intermitente até 2009, quando chega a suspensão das atividades profissionais, mantendo somente as categorias de base. Eu acho que profissionalizar é a saída fundamental para qualquer esporte. Se o juiz é profissional, ele não vive de outra renda, ele só dedica a isso, a possibilidade dele ser melhor é muito maior. Né? Os jogadores serem profissionais, os times serem profissionais, porque a gente está vendo gestões de times com time devendo 2 bilhões. Né? Então, não existe uma empresa que esteja devendo 2 bilhões e não tenha sido fechada. Então, o time de futebol pode. Então, eu acho que para o bem do futebol, há necessidade de se profissionalizar. E o profissionalizar faz com que um jogador que possa gostar muito de um time, então, eu sou torcedor do time da Esportiva, né? Mas eu fui vendido para outro time. Então, se eu fui vendido, na verdade, é um negócio. O meu amor continua sendo pelo Esportivo, mas quem me paga o salário é, sei lá, o Cruzeiro de Guaranese agora. Então, eu acho que eu tenho que ser profissional para entender isso, né? Eu acho que a saída do futebol brasileiro é profissionalizar. Uma equipe de profissional de futebol, por exemplo, se fosse em Guaxupé, seria interessante para os hotéis, para o comércio, para os bares, né? Porque quando viesse um time grande aqui, a redondeza toda viria para Guaxupé. Então ia gerar mais capital aqui. Seria interessante. Então, antigamente vinha Cruzeiro, vinha Atlético, né? E o Palmeiras já jogou aqui. E cada vez que vem um jogo assim, a cidade é que ganha. O comércio vai ganhar muito dinheiro. As empresas de ônibus ganham mais dinheiro. Os camelôs vendem bandeirinha, vendem um tanto de coisa lá. Todo mundo ganha mais dinheiro, é sempre melhor. É mais um negócio. Só em 2012 o Tigre consegue voltar à 2ª do Mineiro. No mesmo ano, chega à final da competição e garante o direito de acesso ao Módulo 2,
Só que esse direito é revertido no tapetão pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que anula o critério de desempate pré-estabelecido no regulamento, dando a vaga ao Democrata de Sete Lagoas. Sempre teve corrupção, sempre teve interesse econômico. Muitas pessoas estão no futebol só por causa do dinheiro. Passa a ser diretor por causa do dinheiro, para ganhar propina. Mas faz parte da lógica capitalista. É o que todo mundo quer. É dinheiro. O ser humano vale mais pelo que tem do que pelo que é. Se não tem, nem é. Tem que arranjar grana. A imprensa está mais preocupado com faturar. Você viu? É bet, é forma de ganhar dinheiro através do futebol. Eles estão ganhando mais com as bets do que os times com a torcida e tal. A pessoa vai comprar a camisa, vai assistir o jogo, vai comprar o pay-per-view. Então, quer dizer, o futebol, ele gera uma renda, né? Vamos dizer assim, mas ele gera um processo financeiro muito grande, porque há um consumo de futebol muito grande, né? E que a gente pode perceber que não é só no Brasil. Pensa comigo, eu patrocino um time e eu vendo a aposta desse time. A chance, mas não vai ter manipulação. É verdade isso? Você acredita mesmo que não vai ter manipulação? No pior momento que o futebol brasileiro já passou, em 2014, a Esportiva de Guaxupé tinha suas atividades profissionais suspensas pelo segundo ano consecutivo. Mas em 2015, consegue voltar à segunda divisão do Mineira, permanecendo no ano seguinte, quando os resultados negativos contribuem para o abandono do profissionalismo mais uma vez, situação que perdura até os dias atuais. Na nossa região aqui, nós não temos uma equipe, uma cidade que tem um time realmente para a gente dizer que é grande. E essa cidade, tendo, ela vai atrair a região inteira para assistir jogos. Aquela criança que mora numa cidade vizinha que gosta de futebol e está numa escolinha, ela vai querer entrar para o tal do Pineira, né? Então, uma equipe profissional, ela passa a ser um padrão, um objetivo para todas as equipes, todas as crianças que estão em categorias menores. É a chance dela participar, né, de visibilidade. Isso é fundamental, sem falar também que financeiramente é importante, porque vai trazer gente para assistir jogos, vai melhorar o comércio. Então, quer dizer, sendo bem equilibrado, todo mundo pode ganhar. Tudo gira em torno do café. Então, tudo que não for café, não há estímulo nenhum, porque eles querem contratar empregados barato, porque não tem outra coisa para fazer, sobra mão de obra para exportadora, para cooperativa. Tinha que partir do poder público, mas parece que não existe interesse. Então, antigamente, o futebol era mantido pelo idealismo do Tufo Saeg, o José Áquila, que ele tinha uma empresa que fazia transporte, o filho dele jogava, que era o José Áquila. Então, era o idealismo dessas pessoas que gostavam. Tinha o Nasser, tinha o Pachá, que era filho do Nasser, a empresa Nasser era de Guaxupé. Então, tinha o apoio dessas pessoas mais ricas, né, por causa do interesse que eles gostavam de futebol. Por exemplo, se quiser montar uma equipe de futebol aqui em Guaxupé, é questão de um final de semana, mas vai ter um custo. É só ligar na região para goleiro, para jogadores, que você consegue. Só que isso tem um custo. Do mesmo jeito que montou, isso pode se desmontar. Agora, se existe aí algo para longo prazo, então, olha, dentro de 10 anos a gente vai ter um time de futebol na Esportiva, que seja, qualquer um, né? E que a gente vai disputar, talvez, a primeira categoria de acesso ao Campeonato Mineiro. Então, vamos pensar nisso? Vamos. E aí é uma questão de manter isso. Uma programação e manter essa programação. A cidade inteira tem que abraçar isso, né? Porque a gente vai precisar, por exemplo, nos jogos, a gente vai precisar de serviços de saúde, vai precisar de por exemplo, de treinadores, de local onde você possa avaliar esses atletas, local onde você possa fazer exame médico. Tudo isso há necessidade. Então, acaba envolvendo assim, cada um doa um pouco, para que esse pouco se forme uma grande vontade e manter esse time aqui em Guaxupé. Contudo, a esperança de que o Tigre de Minas volte a rugir em campos profissionais ainda repousa no coração do povo. Você acredita que Guaxupé possa ter um time profissional? Eu quero estar vivo para ver, porque a gente ama o futebol, ama a cidade. Eu sonho, eu tenho esperança, entendeu? Eu tenho esperança, mas que pessoas que dirijam a Esportiva com outra mentalidade, tá? Com outra
A intenção não é vir ganhar dinheiro, é proporcionar alguma coisa ao torcedor de Guaxupé, a cidade de Guaxupé. É paixão. A gente tem todo um sacerdócio, né? Copa do Mundo, o Brasil para. Né? No dia do jogo, o Brasil para. Escola para tudo, né? Aí você junta a família, né? Agora, não sei se parar um país inteiro por causa disso, né? Mas eu acho que a gente vai ainda viver gostando do futebol. Meu braço direito. Isso daqui é um mito, viu? Isso é mito. É o mito do futebol guaxupiano. Isso aqui foi o melhor meia esquerda que houve na região. Você for ali pro lado de Três Corações, essas coisas, o pessoal vai falar sobre esse homem. 3 pontas, né? A minha maior satisfação na minha carreira, ter dado a oportunidade para ele, no 2º ano da faculdade, eu via progresso nele como professor. E ele faltava 2 anos ainda para formar e ele já estava num profissional. Essa é a oportunidade que eu dei para ele e eu tenho muita satisfação. Não, com certeza. Isso daqui é amizade pura mesmo. Toda vez que a gente fala sobre esportivo, a gente se emociona, porque vocês não sabem o que ser esportivo é grandiosa para o torcedor, imagina para nós que tivemos dentro da esportiva, tá? Como atleta, como preparador físico, como técnico, essas coisas todas. E as histórias nossas não são só felizes. Nós temos histórias hoje marcantes dentro da esportiva, marcantes mesmo, que vocês não imaginam as viagens, o que nós passamos, o que nós sofremos, entendeu? E o que nós hoje rimos dessas histórias. Essas histórias que foram tristes no momento, mas que hoje só nos fazem sorrir, né? Então, é isso daí. Esportiva, ó esportiva, a bola em cada pé vai dar um show, pra encher essa torcida de alegria, pra encher o adversário de gol. Esportiva, esportiva, desde menino sou um grande campeão, se fizer o ultrassom aqui do peito vai revelar seu distintivo, gravado no meu coração.